Você está no Aprender a Vida Inteira, um podcast que traz até você conteúdos sobre educação, saúde, psicanálise, além de muitas histórias de vida de pessoas que nunca param de aprender. Inscreva-se nos nossos canais disponíveis no YouTube, Spotify e receba gratuitamente conteúdos muito curiosos e interessantes. E o episódio de hoje, minha gente, nos ensinará muito sobre saúde do corpo e da mente. Afinal, qual é o valor da natação, dos treinamentos e até das aventuras esportivas? Episódio Nadar e Voar, o poder do equilíbrio. E aqui comigo está ele que não para de aprender. Professor de Educação Física pela PUC Campinas, terapeuta Watsu, professor de natação, empresário e, gente, piloto de avião, tanto no privado quanto no esportivo, com mais de 2.000 horas de voo. Comigo está o professor Tonini. Bem-vindo. Obrigado. Tonini, que gostoso que nós vamos falar de saúde, vamos falar de natação. A gente vai fazer uma viagem aqui nesse momento aqui do nosso podcast. Então, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Tonini, você tem múltiplas possibilidades, né? Tanto é que para a gente encontrar o título do seu episódio foi até difícil, porque falei, meu Deus, nadar e voar, né? Então conta pra gente um pouco, a nossa trajetória aqui sempre respeita muito a história de vida, a jornada de cada um. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse caminho. Olha, esse caminho, ele vem desde que eu me conheço por gente, com sempre a ideia, que acho que eu herdei do meu pai, de buscar conhecimento. Ele falava, conhecimento não ocupa lugar na cabeça. Olha. Quanto maior for o seu leque, maiores serão as oportunidades. E aí comecei, quando garoto, desde pequeno, eu tinha aquele sonho de voar. Eu me imaginava saindo pela janela, voando, sabe? E no dia que eu fiz 15 anos, eu me inscrevi num curso de paraquedismo. Também ajudou pelo fato de que Pouca coragem, né? Assim, como meu pai tinha um monomotor, voava, desde pequeno, fui acostumado com isso. Ele gostava de atividades esportivas, corria de moto, apesar de ele ser um empresário, né, com metalúrgica e tal, nas horas vagas ele aproveitava bem a vida. Eu herdei isso dele. E aí fiquei alguns anos competindo no paraquedismo. Certo. E posteriormente, quando atingi o objetivo que era participar de um campeonato mundial representando o Brasil, coisa que a gente fez, quando eu falo nós, porque era equipe de 4 pessoas, em 1981. Aí voltei, tinha que terminar a faculdade, que inclusive eu tranquei o último ano por conta desse campeão de um Pan-Americano e do Mundial. Terminei a faculdade, temos que trabalhar. Você estava fazendo educação física? Nesta época, eu já estava na educação física. Tá. Eu comecei engenharia aqui em São Paulo, no Mackenzie. Não estava feliz. E por conta do paraquedismo, nós estávamos montando uma equipe lá em Campinas. Eu conheci a faculdade e me apaixonei pelo lugar. E como eu sempre gostei de esporte, eu saí do Brasil em dezembro de 78 para fazer um estágio nos Estados Unidos. Eu estudava engenharia no Mackenzie. Aí eu voltei em março de 79, eu fazia educação física na PUC de Campinas. Porque naquela época o masculino sobrava muita vaga. Eu não prestei o vestibular, eu deixei um papel assinado e como sobrou vaga eu fui transferido. E aí veio o início da jornada na atividade física como uma profissão. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de fisioterapia lá em Campinas mesmo, com a natação. E foi onde eu comecei a me apaixonar por esse viés de saúde, de educação. Com um fisioterapeuta extremamente técnico, onde também eu aprendi muito. É redundante essa palavra aprendizado, porque a vida inteira eu sempre fui buscando. Mas é importante a gente ter essa consciência que o percurso, se a gente vai fazendo um caminho meio correto, que eu quero dizer, correto no sentido de buscar, né? Você vai realmente tendo muitas pessoas que vão chegando e vão te ensinando. Surgindo com esse intuito, né? E aí
eu acho que tudo na vida são ciclos. Aquele meu ciclo de Campinas estava encerrando, eu vim para São Paulo, você entendeu? Então, assim, nessa época, eu já não competia mais o paraquedismo. Aí eu migrei para o voo livre, a asa delta. Assim, fim de semana eu tirava o pé do chão, não me interessava nem que fosse para pular da janela, sabe? Mas aí passou um tempo, eu tive ao longo da minha vida aí 10 cirurgias ortopédicas por uma infância bem feliz, bem, assim, nunca me machuquei com os esportes em si. Sempre coisas bobas, sabe? Mas numa das cirurgias que eu estava sem dar aula, em casa para não ficar parado, eu comecei a ir na empresa com os meus irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E o meu pai. 6 meses depois, meu pai veio a falecer, então aquela coisa, empresa pequena, a gente vai... Mas aí eu já estava dando aula à noite. Eu não conseguia ficar sem dar aula, sabe? E fiquei nesse misto de empresário, professor. Então eu falo, durante o dia eu sou metalúrgico, à noite eu sou professor. E você dava aula do quê, especificamente, nessa época? Nessa época, a natação. Sempre a natação. A natação eu fui assim, migrando desde parte de alta performance competitiva, aí eu me preocupei mais com a aprendizagem. Sim. Porque na aprendizagem eu consigo colocar o conceito correto e na aprendizagem eu consigo tirar o bloqueio. Porque muita gente procura a natação indiretamente para dar uma acalmada, para dar uma baixada na frequência, só que nunca teve o contato com a água. E quando você não tem esse contato pregresso de criança, a primeira reação é a tensão. Certo. Então, eu dentro d'água, que é o que eu gosto, eu faço até hoje, você entendeu? São 46 anos dando aula. Olha isso. Porque, assim, eu paguei a minha faculdade com monitoria de natação. Certo. Eu não me via trabalhando com natação, porque, como eu te falei, meus esportes eram do chão para cima. E eu comecei a buscar isso e ver o viés de saúde, né? E aí comecei a me projetar para esse lado, você entendeu? E aí, Toninho, eu vou abrir até um parênteses dentro dessa sua história, né? Você passou um tempo na empresa que era do seu pai, da família, aí dava aula, depois você acabou voltando e ficando só na área de natação, é isso? Sim, por um tempo, o trabalho de empresário no Brasil é complicado. Sim. Não entro em méritos políticos, não, nada. Mas toma todo o tempo também, né? Parte familiar, parte empresarial, não sei o quê. Aí, ao longo dos anos, eu comecei a me dedicar mais a essa parte. O que eu te falei, pós-morte do meu pai, eu percebi, por exemplo, que eu tinha um avião, porém eu não voava, eu não tinha o brevet. Aí eu fui buscar isto como uma forma de eu continuar com essa atividade aérea. Então, tirei o brevet, adaptei o avião para o lançamento de paraquedistas. Meu Deus. E daí eu continuei no ar, só que não saltando, agora dentro do avião. E daí que advém essas quase 2.000 horas de voo. Meu Deus, quer dizer, ele é da água e do ar, gente. Então nós estamos aqui com múltiplo talento, como vocês estão vendo. E aí vamos falar um pouquinho de cada um, né? Para que as pessoas, para que o nosso público consiga compreender também a importância. Vamos começar pela natação, porque hoje em dia, não é, Tonini? Se fala muito assim, correr e musculação, né? Então, o que você está fazendo? Está correndo ou estão os influenciadores e todo mundo? Qual é o valor da natação? O valor da natação, como uma atividade aeróbica, eu falo, não há nenhuma outra com um ganho tão grande. Olha só, gente. Você entendeu? Valor da natação como atividade aeróbica. Sim. Do ponto de vista fisiológico, o ganho é muito maior do que um trabalho aeróbico numa esteira ou mesmo numa bicicleta, que são atividades boas. Porém, como complemento para um trabalho de musculação, a natação não tem o impacto direto. A natação tem algum viés assim, como é que eu posso te dizer? Antigamente se falava, Silmara, legal que você nada, que é um esporte que não machuca. Isso não corresponde à verdade. Porque se você considerar
que todas as articulações do nosso corpo são de encaixe. A única exceção é o ombro. Tá. Se fizer um movimento errado, vai machucar vai lesionar. também. Via de regra, a maioria das lesões de nadadores são de ombro. Certo. Né? E muita gente que começa, hoje em dia, essa prática esportiva está bem mais difundida. Sim. Então não se busca apenas o esporte como saúde, mas o esporte como extravasar tensão, o esporte competitivo, não de atletas profissionais, mas existem muitas provas de natação de água aberta, outro esporte que é o triatlon, que utiliza a natação, é um esporte que também está muito em alta, mas se a pessoa não tiver a orientação correta, aquilo que é para ter um ganho, vai acabar tendo um prejuízo. Quer dizer, ela tem força aeróbica, né? Sim. Mas ela também exige os cuidados necessários, como qualquer esporte, não é? Agora, quando a gente conversou um pouquinho, Tonini, você me disse que a natação, ela traz um pouco... ela traz contribuições não só para o corpo, né, que aí já desmistificou com a questão aeróbica, mas ela também traz para a mente, para a emoção. Você poderia, assim, falar um pouquinho mais sobre isso ao longo de experiências tantas que você tem, tantos anos, né? Olha, pelo lado, não é tão, assim, vamos falar filosófico, né, sem entrar em crenças religiosas, não é por esse viés. A natação, a água, ela é um tremendo ambiente de troca de energia. Nós estamos falando de energia, tá? Um dos cursos mais legais que eu fiz aí ao longo desses anos é um curso chamado Watsu, que é Water Shiatsu, que é uma terapia. É um trabalho de manipulação, de massagem, mas é um trabalho onde existe uma troca muito grande de energia. Certo. E a água, nesse sentido, ela é muito boa para que a pessoa tenha esse equilíbrio, porque hoje em dia nós vivemos num mundo muito acelerado. As informações vêm e vão muito rápida. Cidades como São Paulo e tantas outras, nosso dia a dia, você começa às 6 da manhã, quando você vê meio-dia, daqui a pouco é 5 da tarde, daqui a pouco é 8 da noite, você entendeu? E às vezes você não conseguiu fazer tudo. E a água te traz esse benefício, não apenas o fisiológico, mas como essa parte, vamos falar, mais sutil, mais para a mente, dá uma acalmada. Dá um relaxamento. É consequência, tudo, eu falo assim, está conectado. A água, você alivia 60% da gravidade. Olha isso. Então você fica mais leve. Literalmente, aquele passo do homem na lua que a gente faz com as crianças no aprendizado, né? A água, por conta deste alívio da gravidade, você capilariza as artérias. Olha isso. Então, do ponto de vista fisiológico, você vai ter uma queda na sua pressão arterial. E hoje em dia, pressão alta é quase que uma constante. Tanto que alguns padrões de captação, antigamente o normal era 12/8, hoje se entende que até 14/8 está dentro do normal. Antigamente 14 já era uma pressão alta. Pressão alta, você entendeu? E assim, nessa clínica lá em Campinas, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar com cardíacos. E o trabalho é muito bacana. Você mede a pressão do camarada, está 17/13. Você põe na água, na linha do externo, caminhar. Não é fazer atividade, caminhar. O cara, 100, 200 metros, baixou para 13/9. Olha isso. Entendeu? Quer dizer, então a natação, ela vai ajudando na organização mental, né? Por essa conexão. Uma vez eu li também, né, que a água, ela faz com que ela nos remete até a barriga da mãe, né? Aquele momento de Se gestação. você considerar que o bebê passa 40 semanas submerso, ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical. Tanto que começou a natação para bebê, porque até os 2 anos é provado que a criança tem um instinto natatório, porque ela teve essa vida pregressa subaquática. Olha só. E é muito legal, porque você mexe com o bebê, você afunda, sobe, quer dizer, ele não engole. É indicado para crianças pequeninas, né? Bebês mesmo, bebês, né? Bebês. Indicados do ponto de vista de segurança. E não, porque eu já tive situações de pais chegar, quando que meu filho vai aprender os 4 estilos? Não é, né? Mas a gente tem que considerar que tudo que você tem de ganho, quanto mais cedo, melhor é.
E no caso das emoções, né? A gente fica o que com a natação? O que a natação pode fazer pelas emoções? Além da questão da segurança, né? Sim, que você além acabou da de falar. questão da segurança, a pessoa vai se sentir mais descontraída pelo próprio trabalho fisiológico. A pessoa vai ter eu chamo assim de uma calma interior. Porque uma vez que você está mais relaxada, isso vem de todas as técnicas de relaxamento, você consegue um autoequilíbrio melhor. Então a natação ela te coloca nessa situação de você falar, nossa, eu cheguei de um jeito, eu saio de outro. Numa aula de 45 minutos ou 1 hora. É muito legal. Quer dizer, né, Toninho, a força da água como uma contribuição da natureza para o nosso próprio bem-estar, né? Sim. Que bonito isso, mas né? É muito legal. Eu falo, a água é um ambiente que você não consegue moldar. A água se adapta. Você está numa piscina redonda, ela tem um formato redondo. Você está numa piscina retangular, ela tem... Você entendeu? Flexibilidade e você natural, dentro dela, né? você vai se amoldar junto com ela. Isso que é o gostoso. Seja a natação, seja o Watsu. Ô, Toninho, agora vamos para um outro lugar, né? Que esse eu não conheço nada, né? Que é o esporte de aventura, porque pode se considerar, né? Paraquedismo. Sim. Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar isso. Então, qual é o valor do esporte de aventura, do voo? Qual é o valor disso? Olha, da minha experiência, né? Os esportes que trabalham com a adrenalina, eles te trazem um benefício interior também. Porque você tem aquele momento de explosão e no pós você tem uma sensação de saciedade, entendeu? E assim, tirar o pé do chão é uma coisa muito diferente. E aquilo que a gente fala é você buscar exatamente algo novo, para você sentir o que é. Então, cada salto, assim, eu parei de contar, tinha quase 4.000 em 1981. E depois eu só participei... Quantos saltos que você já fez? Eu parei de contar nos 4.000. Mas Deus. isso há muitos anos. Depois eu passei alguns anos só saltando como demonstração. Participava de um circo aéreo, que era de um casal de amigos, que ele era argentino e ela é de Campinas, eu conheço desde adolescente, e a gente viajava o Brasil inteiro. Então, o circo, porque nós tínhamos 3 aviões, 2 de acrobacia e 1 bimotor, todos aviões da Segunda Guerra, e fazíamos demonstrações em cidades do interior. Entendi. Entendeu? Então, tinha show aéreo, tinha o paraquedismo. Então, para mim era uma delícia, porque nos traslados eu pilotava e nas demonstrações eu saltava. E ela falava, não existe circo sem palhaço, então eu tenho minha vaga garantida, entendeu? E a gente, traduzindo, como eu queria te dizer, cada salto é um salto, cada voo é um voo. As emoções, elas são únicas dentro daquela experiência. Você nunca faz 2 saltos iguais. Por mais que você treine, por mais que, você entendeu? A sensação, ela é sempre única naquele momento. Então, eu vou fazer lançamentos, eu faço às vezes atividade, 12, 15 decolagens no dia, sobe, desce, sobe. Quer dizer, quem olha de fora fala, é a mesma coisa. Não, cada decolagem é uma decolagem, cada lançamento é um lançamento, cada pouso é um pouso. E isso é muito gostoso no intuito de que você está sempre reaprendendo. E fora que, do ponto de vista da saúde, essa liberação de adrenalina, né? É um benefício pós, exatamente. Entendeu? Cada um procura de alguma forma. Assim, você não lembra de... É tão interessante, meu marido teve moto por muito tempo, né? E às vezes a gente viajava, eu falava, mas o que acontece quando nós estamos na moto, né, na motocicleta, que quando você está na estrada, você não lembra de mais nada. Parece assim que você passa por uma limpeza cerebral ali, sabe? Aquele vento, aquela coisa. Claro, dentro de cuidado, segurança, acho que a gente tem que cuidar de todos esses lados, né? Mas é tão
é impressionante como essas aventuras, né, elas te deixam um pouco mais tranquilo. Você fala, nossa, não precisava nem de calmante, não precisa de nada, porque esse passeio simplesmente já resolve tudo, não é? E acho que você está falando desse lugar. E num tempo, não é, Tonini, que a gente está precisando muito de equilíbrio. Quando a gente usou, né, o título Nadar e Voar, o Poder do Equilíbrio, para onde a gente está caminhando? O que a gente precisa, né? Porque você também me fala assim que lutar sempre, mas não é uma luta de agressividade, não é uma luta de violência, não é uma luta de responder. De que lugar você está falando? Eu estou falando da luta que nós temos que ter conosco mesmo para não entrar na inércia, para não entrar naquela situação de eu já sei tudo, está tudo ok, e você perde a sua própria esperança de querer ser algo mais, de querer ter algo mais. Na verdade, eu acho que o que nos leva sempre à frente é a intenção de querer mais. Não é uma coisa desmedida, uma coisa que você querer por querer. Não. Eu estando bem, eu proporciono coisas boas para os outros. Existe a lei do retorno. Quer dizer, é uma luta interna para ser melhor. Para ser melhor. Uma melhor pessoa, mas eu né? falo para os estagiários lá na academia, onde eu dou aula, existe uma formação de estagiários que quando se formam e têm condições, os que se sobressaem são contratados. Eu fui uma exceção, porque eu já tinha trabalhado com um coordenador numa outra academia anos antes, ele conhecia o meu trabalho. Mas o que eu procuro passar para os estagiários, você não tem que ser melhor que X, Y, Z. Hoje, eu quero estar melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Isso me basta. Porque essa é a grande luta, né? Essa é a grande luta, porque as pessoas tendem a achar, quantas vezes a gente ouve em várias profissões, você entendeu? É aquele que se acha o dono da verdade. E eu chamo o orador de sobremesa. Fala, mas não fala nada que tenha um conteúdo, né? E isso me dá um super medo, sabe? A gente tem que estar sempre buscando essa intenção de querer melhorar. Se superar, né? E assim, como eu te disse, eu tinha um objetivo em 1978, que era participar do Mundial em 81. Me dediquei, né? Dentro do dia a dia, da vida e tal. Quando a gente atingiu, falou, qual que é o próximo objetivo? Então, na época, a gente já estava, eu e um colega meu de equipe, já estávamos voando de asa delta e largamos o paraquedismo, fomos voar de asa delta, como um hobby. Mas aí depois surge outra oportunidade. Então, vamos aprender, que eu te falei. Quando eu percebi que eu tinha um avião e não pilotava, eu fui tirar o brevet. Aí, quando eu tirei o brevet, voar é caro, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a lançar paraquedista porque meio paga a hora de voo. No fim, não só pagou, como até durante anos foi meu carro-chefe em termos de orçamento. Mas aí, dentro do meu aspecto interior, como profissional, dentro da educação física, eu fui buscar cada vez me aprimorar melhor para poder ensinar melhor. É uma frase que eu ouvia muitos anos atrás, né? A gente melhor ensina o que nós mais temos que aprender. E é verdade. É isso. E aí a curiosidade dentro daquilo, na metalúrgica, você vai dar risada, né? Porque meu pai tinha uma característica de ser inventor. Era dele. Então, ele tinha 2 metalúrgicas pequenas. Fabricava termostatos, nós tivemos patente por 15 anos, né? Porque depois cai em domínio público. E depois ele desenvolveu uma outra de fabricar cabelo de boneca. Então, Olha. ele era careca, eu sou careca, mas fazia cabelo, né? Eu brinco com os outros. Eu tive mais cabelo que você entendeu? Fazia 10 toneladas por mês. E isso, eu acho que eu herdei dele, não com a capacidade tanta que ele teve, mas de estar sempre querendo buscar coisas, né? Empreendendo então, a própria vida, né? Eu e um dos meus irmãos, que ele cozinhava muito bem, começamos a desenvolver um forno de pizza a gás que assa pizza com sabor de forno a lenha. Aí não só isso, mas veio a ideia de
aprender a fazer pizza. Aí eu me juntei a um colega que trabalha com isso há 40 anos, montei a empresinha de fazer eventos, né, que é a Gusto Pizzas. Por quê? É uma forma de estar aprendendo. Como eu te disse, cultura não ocupa lugar na cabeça. Então, deixa eu entender. Quer dizer, você começou com a água, depois foi para o ar, agora está na terra. Primeiro ar, primeiro ar, água, depois a água, agora terra. Na terra. Porque nós temos que ter os 3 elementos. Está nos 3 lugares. Tendo os 3, você tem equilíbrio. Você entendeu? As pessoas, o paraquedismo é um esporte perigoso. Eu falo, não, ele é um esporte impressionante. E as pessoas confundem impressão com perigo. E eu, como te falei, eu adoro fazer esporte, sempre busco conhecer. Tem alguns que eu já vi que eu não nasci, por exemplo, para jogar futebol, esportes com bola. Eu era tão ruim quando eu era garoto que eu era a arma secreta do time da rua. Certo. Quando a gente ia jogar com alguém, faltava alguém, leva o Tonini. Você entendeu? Mas eu falo que esportes na terra, na água, no ar, na neve, de todos que eu já pratiquei, eu considero o paraquedismo o mais seguro. É que ele impressiona. Você entendeu? Entendo. Mas, assim, o índice, acontece acidentes acidentes fatais, acontecem. Mas em qualquer atividade aérea, aerodesporto, todo acidente se analisa por 2 prismas. Falha técnica ou falha humana. 99,9% são falhas humanas. Certo. Então a gente tenta não ser falível. Exato. Quer dizer, buscar todas as possibilidades de segurança, né? Uhum. Agora, que vida, Tonini. Aqui a gente está falando de histórias de vida, né? E o Tonini vai nos dando tantas lições, o aprender com o pai, né? O reconhecimento da força de um pai na própria vida, a questão dos esportes aéreos, que ele está trazendo, está desmistificando bastante o paraquedismo, a natação, que também desmistificou e muito sobre um esporte que a gente pode compreender também como esporte aeróbico muito completo, porque vai cuidar do teu corpo, da tua mente, até das tuas emoções. E agora ele fala que ele também gosta dessa área da cozinha, né? Virou um chefe na área de pizza. E isso vai dando para a gente muitos sinais do quanto a vida pode ser interessante e que você vai podendo aprender, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e eu vou me entrar, porque empreendedorismo tem muito, claro, a ver com abrir negócios, mas tem a ver com empreender a própria vida, né? Fazer coisas com gosto, buscar possibilidades. Tem tantos cursos gratuitos que você pode conhecer, fazer, e tem os cursos mais pagos que você quer fazer realmente um investimento. E Tonini, assim, a gente já está começando a terminar. Você também estava me trazendo a questão da espiritualidade como um novo caminho que as pessoas estão começando a seguir, e eu não tenho dúvida que depois de tudo isso que a gente está vendo de inteligência artificial, de conflitos também humanos, tantos conflitos, tantas guerras, tantas violências, a gente deve buscar uma outra era, que é a era dos grandes valores. Então, o que você pensa, né, com toda essa sua experiência de terra, ar, água? Conta aqui pra gente. O que eu vejo é que o ser humano está cada vez mais individualizado, né? Crenças à parte, religiões à parte, existe algo que eu acho que jamais deve faltar para nós, de uma forma geral, é a fé. Fé não tem linha de, né, X, Y, Z. É interior. A fé você tem dentro de ti. Você não busca em lugar nenhum, sabe? E eu vejo que as pessoas cada vez mais ficam descrentes. Porque, como você disse, hoje praticamente tudo vem pronto. Na nossa época, na minha época, que primário, ginásio, científico, você ia na biblioteca, você tinha que escrever. Hoje, você dá um Google, está tudo ali na mão. Só que, muitas vezes, o que está ali não reflete uma verdade. E as pessoas vão perdendo essa, vamos dizer, capacidade interior de buscar, de ter o objetivo de crescer, de querer aprender. Não, já vem mastigado. Eu não preciso aprender uma língua. Você está falando em árabe, eu estou com o celular aqui traduzindo na hora. É isso. E eu vou responder em português e ele vai traduzir para você, né?
Eu não sei, não me satisfaz isso, sabe? Não consigo me sentir pleno. E aí a gente percebe que fica de lado esse, vamos falar, equilíbrio espiritual dentro do teu espírito, sabe? Muitas vezes as pessoas falam, nós somos pessoas que temos um espírito. Falo, não, se você for analisar por uma outra lógica, eu falo que é o contrário. Nós somos espírito que hoje temos um corpo e estamos buscando o quê? Uma evolução, sabe? E essa evolução, ela vem do teu livre-arbítrio de querer aprender. E eu percebo que hoje em dia é difícil. Então é uma coisa que, assim, eu tenho uma garota, uma filha que está 14 para 15 anos, e o que eu, minha esposa, nós procuramos passar para ela são esses valores para que ela não fique só nessa coisa do dia a dia. Ou para os meus alunos, ou eventualmente em eventos que a gente faz com a pizza, sabe? A gente está sempre conhecendo pessoas, nós estamos sempre conectados, não é? É isso. E aí, o ser humano tem... uma vez eu vi aquela regra dos 10%, não sei se você conhece. Uma vez eu li a respeito. A gente conhece na vida em torno de 5.000 pessoas. Dessas 5.000, 10% é o que você vai ter uma relação, em torno de 500. Dessas 500, 10% é o que você tem no seu dia a dia, em torno de 50. E dessas 50, que são amigas ou amigos, né? É 10%, são 5. É engraçado isso, mas mais ou menos com uma variação é muito pouco, né? A regra é essa, exatamente. E as pessoas cada vez mais fechadas, cada vez mais reclusas, ou seja, por problemas de... Hoje em dia em São Paulo você tem os maiores problemas que são a segurança, a mobilidade, não é? Questão. Então as pessoas ficam cada vez mais, sabe? Você vai muitas vezes num restaurante, você vê 5, 6 pessoas na mesa aguardando o prato, cada uma com seu celular. Cada uma não interagindo. Né? Às vezes está interagindo com a pessoa da frente, ao invés de estar conversando, está trocando mensagem. E isso, português é uma língua quase extinta, né? Porque a pessoa que não sabe escrever, sabe? Eu quando chego lá na academia, eu ponho a aula na lousa, essa semana até, que a minha letra eu acho horrorosa. Eu na fase de alfabetização fraturei o braço direito, engessei, aí tentava escrever com isso, que no fim ficou nem o esquerdo nem o direito bons. Mas aí a estagiária virou e falou, nossa, tua letra é boa. Eu falei, credo, você precisa ir no oftalmo. Ela falou, não. Porque eu fico segunda, quarta e sexta, né? Sim. Ela falou, não, é porque às vezes outros professores quando colocam, a gente não consegue entender. E você consegue pôr na lousa toda, de forma que de longe a gente lê. Quer dizer, são situações que as pessoas hoje em dia estão deixando de lado. Agora, Tonini, você trouxe, né, que a gente vai se conectando, seja porque está dando uma aula, seja com a sua filha, seja porque foi levar a pizza. Quer dizer, você está falando de fé, mas também de amor, né? Sim. De levar esse movimento amoroso como o ápice da espiritualidade. Uhum. Porque eu compreendo e compartilho essa questão. Nós estamos passando por tantas tecnologias que vai sobrar o quê? Se não for o contato humano, se não for o sentimento, se não for o talento para desenvolver, se não for o gosto por aprender. Você sabe o que Porque acontece? se você perdeu o gosto por aprender, você parou em todo o teu desenvolvimento, né? Você parou ali, não é? Uma coisa que eu uso muito, e é uma experiência que é gratificante. Eu chego, por exemplo, para a Silmara, eu vou falar, Silmara, o que está para trás, até hoje, é o que nós chamamos de passado. É o que nos formatou a nível de cultura, de educação, de experiências. Lá na frente é o nosso futuro, é o que você almeja, é o que você quer buscar, certo? Minha pergunta é simples. Que dia que a Silmara nasceu? Dia 30. Dia 30 de novembro. Ok. Quando você era pequena, você aguardava ansiosamente. 30 de novembro, por quê? O que você ia ganhar?
Eu iria ganhar o presente. Ótimo. O abraço. Que nome que Papai do Céu deu pro dia de hoje? Não entendi a pergunta. Que nome que é... Sábado? Não. Hoje é o nosso presente. Ah, perdão. Sim, sábado é o presente. E as pessoas esquecem. Eu brinco, eu falo, eu conheço 2 tipos básicos de pessoa. Aquela que eu chamo de museu. Eu tive, eu fui, eu era. Tudo bem, eu fui 2 vezes campeão brasileiro, fui campeão pan-americano. Tivemos um recorde por 16 anos, eu me orgulho, não tenho falsa modéstia. Mas foi, passou. Ou aquela pessoa que só pensa no futuro. Quando eu tiver, quando eu chegar, quando eu for. Gente, o hoje, amanhã ele virou passado. Essa conscientização falta. Por quê? Por causa da aceleração do mundo como um todo. Hoje, nós vivemos o tic-tac. E assim, dentro da física quântica, que eu gosto de ler, de fuçar, eu fiz um curso a semana passada, muito legal, uma mentoria muito bacana, falando de presente, passado e futuro. E a pessoa que estava dando esse curso, ela estava falando um pouco de física quântica. E a física quântica é o quê? Energia. Tudo na vida é energia. Isso, assim, quando eu falo, se colher o teu sangue aqui, levar para a França para fazer uma análise, o sangue teu está lá, a tua emoção mudou aqui, a tua célula sanguínea muda lá. Meu Deus. Como que explica isso? Entendeu? Isso acontece. Só e aí o poder do bom pensamento, de poder não é fácil, do desejo de evoluir, de crescer, de se desenvolver, você entendeu? Eu brinco, eu falo, todo mundo diz que o mundo é redondo. Eu tenho uma super amiga minha, advogada de muitos anos, que eu falo para ela, eu falo assim, Carme, o meu mundo, ele não é redondo, ele é triangular, ele vai capotando de vértice em vértice. Aí melhora e capota, aí melhora. Mas nessas capotadas a gente tem que buscar subir de novo. Não é fácil. Não vou dizer para você que, todo mundo, quem me vê acha que eu sou guru. Eu falo, não, eu tenho lá dentro, vou falar assim, os meus demônios, mas quando eu os conheço, eu consigo controlá-los. E o autoconhecimento, não sem sombra de dúvida. É a história dos 2 lobos, que estão sempre brigando, né? É o bonzinho e o malvado. Eles estão sempre, quem ganha? Aquele que se alimenta. Aquele que a gente alimenta. Olha, Toninho, sua câmera, para você, que mensagem você quer deixar para as pessoas para o nosso público, porque é um público que é curioso, que está querendo aprender sempre. O que você quer deixar de mensagem? Jamais perca esperança. Jamais deixe de lutar. Jamais perca a sua autoconfiança, porque por pior que esse pareça, essa lição, ela vai te servir de alguma forma lá na frente. E isso move a gente a querer ser melhor. Muito, muito obrigada por sua presença. Que história de vida, gente. O homem do ar, da terra, da água, que está aqui conosco. E olha, Toninha, a gente tem como símbolo, né, do nosso podcast esse chale, que representa assim o acolhimento de tantas culturas, tantos povos, tantas religiões, tantas tribos, né? Eu acho que o chale, ele é um símbolo universal. E aí que você se sinta muito acolhido, tá frio, que você se sinta muito acolhido, que você tenha muita sorte nesse seu novo empreendimento. Muito obrigado. E é uma grande honra a gente ter o professor Tonini do Aprender a Vida Inteira. Obrigada, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo.